Vamos ver que eu estou num outro computador, que não é o que eu uso toda vez, mas acho que Iniciou a já gravação. iniciou a gravação. Perfeito. Bom, então vamos conversando um pouquinho, vamos dando início, né? Até para a gente poder conversar bastante. Eu preparei umas palavras aqui, logo eu, que meus alunos que me conhecem, que eu normalmente não, né? Eu falo bastante e não necessariamente, né, pelas coisas escritas. Mas assim, bom, primeiro de tudo, né, já aproveitar que já estamos gravando, então quem não chegou ainda, daqui a pouco já vai ter acesso. Estou muito feliz de você ter aceito aqui, estar aqui junto com a gente. Espera só um pouquinho, vamos parar de compartilhar o... Isso, peraí, né? Como é que faz agora para tirar esse negócio? Tu sabe? Ah, tá Esse, aqui, ó. esse que está aí no fundo é compartilhar lá em cima. Ah, não, é porque esse aqui é diferente. Eu tô dizendo, esse aqui, cada lugar que a gente entra é um jeito que abre o negócio. Eu acho que é a versão do aplicativo. Mas bom, estou bem feliz de ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, né? Nesse momento, a gente não teve oportunidade ainda de se conhecer, de te apresentar exatamente, né? A gente está aqui para um grupo de alunos, basicamente, né, a grande maioria é um grupo de alunos da Univale. Não sei se tu conhece a Univale, aqui a gente tem mais de um campus, né? Então ela é multicamp, mas basicamente o curso de arquitetura ele acontece no campus de Balneário Camboriú, que a gente tem um grande campus lá né, com os alunos, com muitos alunos, e a gente tem o campus aqui também em Florianópolis, né? Então a maioria dos nossos professores aí da arquitetura, eles estão entre os dois campos, basicamente, né? Então a gente está sempre circulando entre os dois campos, a gente procura sempre estar aproximando, né, esse multicamp. Claro, a Universidade do Vale do Itajaí, a sede principal é na cidade de Itajaí, mas o curso de arquitetura fica em Balneário Camboriú e em Florianópolis, né? Então, a gente tem, assim, está sempre procurando, né, trazer esse paralelo aí entre os dois campos, né? Então, tu vai ver que aqui a gente vai ter muitos alunos, né, que vão ser desses dois campos aqui, de Balneário Camboriú e de Florianópolis. E é muito difícil, né, falar para um e para outro, outra cidade, porque são cidades com características bastante diferentes, né? Apesar de Balneário Camboriú estar do lado de Itajaí, que é uma cidade que tem bastante patrimônio histórico, mas Balneário Camboriú, se tu já tivesse a oportunidade de visitar, tu sabe que é algo um pouco diferente que está acontecendo aqui, né, em Santa Catarina, né? Mas, assim, é uma grande honra estar recebendo você, Andrei Rosenthal, acho que é Schli, né, que a gente fala. Eu sei se me corrija, por favor, se não estiver correto, né? E a gente está aqui principalmente para discutir questões de patrimônio, né? Então, assim, dentro da disciplina que tem dentro do curso, né, que é patrimônio e técnicas retrospectivas, né? Então, é uma disciplina que aborda as questões de patrimônio. A gente está sempre procurando trazer o que há de verdade dentro desse campo, no sentido também de poder apresentar aos alunos uma forma de que eles vão se enquadrar dentro né, em algum momento da vida eles vão bater com alguma coisa de patrimônio, né? Principalmente assim aqui em Florianópolis a gente tem muita coisa, tem um riquíssimo patrimônio aqui que é bastante debatido e graças a Deus cada vez mais valorizado, né? Então a gente está com muita requalificação aqui, muita coisa legal está acontecendo. E Balneário Camboriú tem essa diferença muito grande, que é uma cidade com muita coisa nova e pouquíssima questão de patrimônio. Mas dentro de 30 anos, muita coisa aí vai ser patrimônio, né? Que hoje a gente está vendo acontecer, talvez daqui a alguns poucos anos, a gente sabe que 30 anos passa rapidinho, né?
Bom, então, o professor Andrei, né, que está aqui com a gente, né, queridos alunos e convidados todos, né, que estão aí. O professor Andrei, ele vai nos trazer aí um pouco da visão, né, que é isso que a gente quer ver aqui contigo, sobre o que é o IFAM, como o IFAM, né, a história do IFAM, a trajetória um pouco, né, eu imagino que tu devas ter trazido também, e a situação que a gente está vivendo hoje em dia, que talvez não seja das melhores, mas que ainda assim eu acho que o principal, né, que a gente está aqui nesse momento é para conhecer, para aprender, e aprendendo aí a gente acaba valorizando também, né, o patrimônio, né? Então, assim, independente de ser um patrimônio material e imaterial, o mais importante é a gente conhecer para a gente poder valorizar, né? E sendo, né, então já perdi tudo que eu tinha escrito aqui, que já não é mais o que eu vou fazer, né? Mas basicamente, dentro da disciplina, a gente sempre procura fazer coisas que vão além de dentro da sala de aula, né? Então, acho que qualquer atividade que a gente faça dentro do curso de arquitetura, ela tem que abranger o que a gente está vivendo, abranger aí a sociedade, né? Então, tudo isso sempre vai fazer parte aí da nossa concepção do que é patrimônio, necessariamente não só o patrimônio, mas daquilo que a gente tem que valorizar aí dentro da cidade, né? Então, valorizar aqueles pequenos fazeres, aqueles pequenos saberes, valorizar a mudança na cidade, compreender essa mudança na cidade, essa história que a cidade ela nos conta. Eu acho que isso é o dever nosso como professores, né? Porque não vai ser colocando só conteúdo dentro da cabeça deles que eles vão conhecer coisas. Eu acho que mais do que tudo a gente está sempre procurando abrir as portas para que cada um possa trilhar, né, o seu conteúdo e compreender. Um dia vão compreender aquilo que a gente está falando aqui, né? Mas gostaria de apresentar, né, o nosso palestrante aí do dia, né, o professor Andrei Rosenthal Schlie, que hoje é professor da UNB, mas já foi diretor, coordenador da mesma universidade, acredito que deva trabalhar também com a parte da pós-graduação também, né? E também já foi o diretor do Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização do IFAM no período de 2012 a 2019. Creio que tenha iniciado num período com muita iniciativa por parte do governo, que a gente acompanhou, toda uma trajetória que já vinha com o Monumenta, com o Parque Cidades Históricas, e ainda hoje a gente, né, aqui mesmo em Floripa, recentemente, a semana passada foi reinaugurada, né, a Casa da Alfândega, que foi também restaurada com recursos aí do IFAM. Então, quer dizer, existe, né? Recurso, a coisa está andando, mas a gente quer ouvir de ti muito também desse contexto, né? Dessas coisas, disso tudo que está acontecendo, né? Para podermos colocar os alunos aí com uma visão bem atual, né? Daquilo que estamos vivendo. Então, agradeço muito você ter aceito esse convite para estar com a gente, em nome da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Esperamos todos ter uma boa palestra e digo a todos, por favor, que verifiquem. Aí eu vou estar aqui de vez em quando cuidando para ver se tem um microfone aberto, mas cuidem para não abrirem os microfones. Mas no final da palestra, sim, a gente vai abrir os microfones para poder fazer as perguntas para o Andrei. Andrei, contigo agora, que então, como é o que sabe tudo do Teams aqui. Vamos lá, então.
Vamos. Inicialmente, boa noite. Obrigado pelo convite, Carolina. Quero agradecer muito à Univale pela oportunidade. Tu deve ter ficado até surpresa, né? Porque acho que eu respondi imediatamente o teu convite, aceitando esse momento. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada com as questões de patrimônio e com as questões de ensino. Então, quando junta, né, esses dois campos que eu venho me dedicando agora a vida toda, imediatamente eu aceito, sempre será um prazer, e é por isso que eu estou aqui conversando com vocês hoje. Quero, de fato, agradecer a possibilidade de estar falando aqui para a Univale, que eu não conheço, É, Camboriú eu conheço, Florianópolis eu conheço, né, e sei, inclusive, assim, dos problemas que ambas cidades enfrentam, tanto com o excessivo crescimento, no caso de Camboriú, e até do comprometimento daquelas qualidades que se imaginam mínimas para para uma praia, para um local de lazer, né? Mas principalmente para uma cidade. E também acompanho com mais alegria, né, uma certa virada que Florianópolis conseguiu dar do ponto de vista de tratar questões importantes também relacionadas com a qualidade de vida. Vamos dizer que a ilha sofreu muito, ou vinha sofrendo muito também em relação ao excesso de turismo, ao excesso de urbanização, de petrificação de espaços, mineralização de espaços naturais e assim por diante. Portanto, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu quero dizer para os alunos que também é sempre uma alegria eu estar presente numa disciplina de técnicas retrospectivas. Talvez vocês não saibam, Carolina talvez não saiba, mas lá atrás, junto com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, a ABEA, eu participei do esforço grande de criação, de colocação dentro das normas de ensino, essa obrigatoriedade dessa disciplina, desse conteúdo, porque técnicas retrospectivas é um conteúdo, né? Virou disciplina, mas antes de tudo ele é um conteúdo obrigatório, né? Com esse nome estranho, técnicas retrospectivas, e que você deve saber, vem lá do livro do Benévolo, um negócio muito maluco, né? E de qualquer forma, o que interessa é que cada vez mais vocês, alunos, independente de gostarem ou não de patrimônio, porque sempre tem essas coisas, né? Quando a gente é aluno, digo, eu não gosto de urbano, eu não gosto de paisagismo, eu nunca gostei de estrutura, por exemplo, né? Mas já superei esse trauma. E de fato, o fato de gostar ou não pouco importa, até porque cada vez mais vocês, futuros arquitetos, vão trabalhar com o pré-existente. Tá? E numa disciplina como essa, com o conteúdo de técnica retrospectiva, que a gente imagina preparar vocês para enfrentar esse futuro, né? Enfrentar um futuro que vai exigir de vocês respeito com a pré-existência, projetar numa cidade, né, já construída, né? Projetar em edifícios já construídos, projetar edifícios novos na vizinhança de edifícios antigos, e assim por diante. Portanto, como já falou a Carolina, é significativo que cada vez mais a gente tem essa postura, necessariamente tem essa postura, até por uma questão ecológica, eu diria, né? O planeta não aguenta mais, e se o planeta não aguenta mais a presença do homem, veja o que aconteceu nesse momento terrível de pandemia, né? Quando todos nós fomos obrigados a ficar presos dentro de casa, quanto melhorar os índices gerais, né, da água. Veneza já é possível enxergar os peixes, voltar a se enxergar os peixes, porque a poluição em Pequim diminuiu, a poluição no México, na cidade do México diminuiu. Por quê? Porque o homem está preso. E não há nenhum sentido a gente estar conversando, falando, e eu estar aqui discursando para vocês a respeito de patrimônio sem considerar o homem. É para isso que a gente preserva, né? A gente preserva porque quer garantir melhor qualidade de vida no futuro. Trabalhando com o quê? Com aquele patrimônio, com aquela herança que as gerações que nos antecederam nos deixaram.
Portanto, não se trata de querer, de gostar, mas se trata de ter uma profissão que vocês já escolheram, me parece, vocês já fizeram a opção. E para ser um arquiteto pleno, um arquiteto urbanista pleno, a gente tem que ter cada vez mais consciência e tem que ter o manejo, a capacidade de poder respeitar aquilo que nos antecedeu. Tá? Então, a nossa conversa vai ser nesse sentido. A Carolina me pediu que eu fizesse uma palestra, até que é difícil, viu? Porque, como ela, eu sou muito falante. Vocês já perceberam aqui só nessa arrancada, e eu sou capaz de, só de introdução, falar 1h30, o que eu não quero. Por isso, eu preparei uma apresentação. A apresentação, conforme solicitação da própria Carolina, ela vai tratar de história, mas vai tratar do IPHAN, antes de tratar de história. A estrutura do IPHAN é importante vocês terem clareza, afinal, o que é o IPHAN. E eu vou depois explicar por que disso. E imediatamente eu vou fazer um contraponto, né? Praticamente um slide sim, um slide não. Eu vou fazer um contraponto com a situação atual da autarquia federal. O que está acontecendo com o IPHAN hoje, para que a gente sempre tenha muita clareza, né, das coisas, das opções que a gente faz em determinado momento e que repercutem tão seriamente, tão drasticamente sobre a vida de um país inteiro, né, nos colocando numa crise política sem fim, numa crise econômica que terá que ter um fim, e inclusive numa crise sanitária, né, que levou ao falecimento de tantas e tantas vidas no nosso país, né? Ou seja, não vamos ser ingênuos que tudo isso não tem uma cara, que tudo isso não é consequência de um ato de cidadania de cada um de nós, Eu sou gaúcho, né, e sei muito claramente a responsabilidade dos estados do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, na construção disso tudo que nós estamos enfrentando hoje. Bom, então, portanto, será, né, aviso a todos, uma fala muito política, uma fala de posicionamento político, que eu acho, que me cabe sempre como professor, como pessoa engajada que sou, e deixa eu abrir aqui. Tudo isso é porque eu estou abrindo aqui a minha apresentação, e aí... Agora acho que abriu, né? Vocês já estão vendo aí o meu slide agora. Sim? Sim, estamos vendo. Tá, então daqui eu sigo. Então a ideia é um pouco isso: IPHAN, história e atualidade. Eu começo pela Constituição Federal, lembrando 2 artigos da Constituição, né? O primeiro artigo da Constituição Federal, que é aquele que diz que o Estado vai garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, portanto, é uma obrigação constitucional, não é uma questão de escolha também não é uma questão de diletantismo, porque eu gosto, porque é bonito, porque é charmoso trabalhar com patrimônio. Isso são questões românticas, na verdade, e que ficam lá para trás. Eu acho que o patrimônio hoje, a defesa do patrimônio hoje e a preservação do patrimônio na esfera ambiental, ou seja, no todo, ele é hoje uma necessidade e ele é uma questão de posicionamento ativo. Ou seja, nós não podemos ficar em situação passiva, simplesmente dizendo como é bonito preservar as casas em Chaimel, do interior de Santa Catarina, porque elas nos lembram o passado dos imigrantes, a luta dos imigrantes alemães. Isso é importante, isso tem o seu valor, mas a gente trabalha e a gente preserva para garantia de qualidade de vida. Tá? E, portanto, o patrimônio sem dúvida alguma, desde 88, com esse artigo fundamental da Constituição Federal, ele é um ativo, ele é um fator que, somado a outras políticas de Estado, a outras políticas de governo, políticas sobretudo setoriais de governo, ela busca garantia de qualidade de vida para o cidadão e para todos nós. E, logo em seguida, o segundo artigo fundamental, que diz a respeito
ao tema, que é o artigo 216, que aí ele define o patrimônio cultural brasileiro com os bens de natureza material e imaterial, individuais, ou tomados individualmente ou em conjunto, que sejam portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Ele é importante porque não só define, organiza e ainda chama a sociedade como a principal parceira nessa empreitada de preservação. Isso está lá no inciso 1º, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá, protegerá o patrimônio cultural brasileiro. Então, preservar e proteger o patrimônio nacional diz respeito a todos. Do campo institucional federal, desde 1937, foi criado, na época, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atualmente o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Então, uma trajetória interessantíssima desde 1937, uma trajetória pioneira nas suas ações. Vocês imaginem que em 1938 o IPHAN já estava funcionando de certa forma azeitada, a gente pode dizer assim, e em 1938, na leva dos primeiros tombamentos que foram encaminhados por essa instituição, o IPHAN já tombou as chamadas cidades históricas de Minas, Ouro Preto, São João del Rei, Sabará, Cerro, Diamantina, ou seja, na primeira leva de tombamentos, o IPHAN já inovava, porque enquanto o resto do mundo estava preocupado ainda com bens isolados, com edifícios isolados, com os chamados monumentos, o IPHAN já estava trabalhando na escala urbana, na escala da cidade, né? Tombando, portanto, protegendo até onde a vista alcança, conforme documentos institucionais. Bom, essa instituição fundamental, que tem uma trajetória histórica também necessariamente respeitável na história, quando comparada com a história de outras instituições do país. Até muito pouco tempo, a presidente do IPHAN, Kátia Bogeia, para quem eu tive a honra de trabalhar, com quem eu tive a honra de trabalhar, ela dizia que, nos seus discursos, ela costumava repetir que houve uma pesquisa de opinião, e perguntavam quais as instituições os brasileiros acreditavam. E sempre 3 instituições eram citadas: os bombeiros, porque protegem, né, as nossas casas, os Correios, vejam o que aconteceu com os Correios, e o IPHAN. Ou seja, o IPHAN foi uma instituição que construiu uma história que passou a ser respeitada quando compreendida pela população brasileira, porque sabe qual é o papel dessa instituição, sabe da importância das pessoas que trabalharam, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro presidente do IPHAN, Dr. Rodrigo Melo Franco, ele foi presidente durante 30 anos, tempo suficiente para consolidar uma tradição de preservação de patrimônio no Brasil. E depois ele soube compartilhar essa presidência tão longa com grandes intelectuais. Tá? Nós, arquitetos, sabemos que o principal servidor do IPHAN foi Lúcio Costa. Lúcio Costa se aposentou em 1974 no IPHAN. Quem cuidava do arquivo do IPHAN era um sujeito que sabia escrever, chamado Carlos Drummond de Andrade. Um dos membros do Conselho Consultivo do IPHAN, que decidia o que ia ser tombado ou não, era um poeta chamado Manuel Bandeira. E são esses intelectuais, ao lado de Sérgio Buarque de Holanda, de Afonso Arinos da Melo Franco, de Heloísa Torres, a diretora do Museu Nacional, essas figuras tão importantes para a cultura brasileira que moldaram essa instituição e que, pouco a pouco, foram passando esse bastão para Luísio Magalhães, para pegar os mais recentes, mas Glauco Campelo, o arquiteto importante
como Luiz Fernando de Almeida, mais recente, e chegando já no finalzinho aqui, no período em que eu estive trabalhando no IFAM, ao lado do Luiz Fernando de Almeida, depois ao lado da própria Cátia Bogeia, ao lado da Jurema Machado, uma série de presidentes que eu tive a honra de trabalhar. Bom, essa instituição, então, se fez respeitar e hoje ela é conhecida. E eu, embora diga que ela é conhecida, eu vou montar essa minha apresentação para esclarecer, de fato, para vocês o que o IFAM faz. Porque nós, arquitetos, temos um defeito de formação. Nós, é claro, valorizamos arquitetura e urbanismo, e aí passamos a imaginar que todas as instituições federais fazem aquilo que nos interessa, cuidar da arquitetura e urbanismo. O IFAM cuida do patrimônio cultural brasileiro, que é muito maior do que a arquitetura e as cidades brasileiras, tá? E para isso, então, eu vou começar explicando que o IFAM tem uma estrutura de um organograma que vocês estão vendo aí na tela, com a presidência, ou seja, esses presidentes, né, que se sucederam com muita capacidade técnica ao longo de muitos anos, 80 anos pelo menos, e hoje ele chega até nós com 5 departamentos, tá? O departamento de patrimônio material, que grosso modo a gente pode dizer que é o departamento que é responsável pela política de patrimônio material, ou seja, é o que construiu os tombamentos ao longo desses 80 anos. É aqui que trabalhou o Lúcio Costa. O departamento de patrimônio imaterial, que, embora mais recente, ele é responsável por uma das mais exitosas das políticas do IFAM, que é a política de salvaguarda do patrimônio imaterial, muito mais recente, da década de 2000 para cá. Um departamento de projetos especiais, que foi criado para poder dar demanda ao PAC das Cidades Históricas, ou seja, com o PAC das Cidades Históricas, aquela tradição de grandes programas para investimento no patrimônio, que começaram lá atrás, acho que na década de 70, com o programa de cidades históricas, depois se concretizou com o importantíssimo programa Monumenta, com obras aí em Florianópolis, aí em Santa Catarina, e depois se desdobrou com o PAC Cidades Históricas. Então ele exigiu, dentro do IFAM, uma estrutura própria, capaz de tocar obras, né, de grande valor, sem comprometer o conjunto das outras ações definidas também pelo IFAM. Um departamento administrativo, né, que cuida da função, da gestão de toda a casa, e um departamento de cooperação e fomento, né, que traz, então, desde a questão de publicações, a mestrado profissionalizante, aos temas ligados às políticas internacionais do patrimônio, e, portanto, é esse departamento que cuida. Além disso, isso aqui acontece aqui em Brasília, onde eu estou. E, além disso, nós temos o IFAM presente em todos os estados do Brasil, nos 27 estados, no Distrito Federal, com a sua superintendência. Vocês sabem, a superintendência do IFAM fica em Florianópolis, agora, novamente, no prédio da antiga alfândega, né, que foi reinaugurado a semana passada. E que até há pouco tempo a Liliane era a nossa superintendente, trabalhei com a Liliane muito tempo. Essa é a estrutura do IFAM, é assim que o IFAM funciona, tá? Para vocês terem uma ideia, eu era o diretor de patrimônio material, arquiteto e urbanista, depois nós tínhamos um advogado especialista, né, com especialização, mestrado em direitos difusos, trabalhando com o departamento de patrimônio imaterial. Nós tínhamos um arquiteto cuidando dos projetos especiais, ou seja, de execução de obra. Nós tínhamos um administrador da casa tratando da administração e nós tínhamos mais um arquiteto tratando do fomento. Com a atual gestão, isso aqui tudo mudou. Isso aqui tudo mudou, né? A presidência do IFAM começou a ser exercida
por uma turismóloga, não tenho absolutamente nada contra os turismólogos, mas uma pessoa absolutamente sem experiência no campo do patrimônio. Uma coisa é vender pacote turístico para as pessoas conhecerem o patrimônio, outra é fazer gestão do patrimônio nacional. E por um dos departamentos foram caindo e sendo substituídos os diretores por pessoas sem experiências técnicas, né? O mais famoso dos casos recentes dentro do IPHAN, escandaloso caso recente dentro do IPHAN, se deu exatamente no Departamento de Patrimônio Imaterial, em que o diretor foi substituído por um pastor de uma igreja o culto é inventado, ou seja, ele é pastor da sua própria igreja, e que, entre outras coisas, chegou a utilizar o IPHAN e as estruturas do IPHAN para transmitir cultos, né? Ou seja, é esse tipo de problema que, em geral, a sociedade tem encarado como o desmonte das instituições culturais do país. No caso do IPHAN, eu vou mostrar sempre exemplos para vocês, né? Então, o patrimônio nacional, do ponto de vista administrativo, passou a ser administrado, gerido por pessoas sem experiência, cujo mérito principal é ser amigo, ser esposo, esposa de alguém próximo de pessoas influentes na atual República Brasileira. O IPHAN, além de Brasília, como eu disse, ele está presente nas 27 estados, e ainda além disso, nós temos escritórios técnicos, né? Ou seja, nós temos a sede do IPHAN em cada uma das capitais, e depois nós temos escritórios técnicos. No caso de Santa Catarina, a gente tem em São Francisco do Sul, a gente tem em Laguna, e ainda tem o escritório técnico. Agora tem o escritório técnico na região de migração, em função dos tombamentos expressivos que foram realizados em bens de migração. Então, vejam que há uma capilaridade muito grande da atividade do IPHAN que chega às cidades. E isso é surpreendente. Acreditem que isso é surpreendente, porque poucas instituições federais têm essa capilaridade ou essa capacidade de chegar nos municípios, tá? O próprio Ministério da Cultura, quando existia, ele não tinha a presença em todos os estados, muito menos em tantas cidades como vocês estão vendo aí. Todas as cidades Patrimônio Mundial têm um escritório técnico e ainda, em função da abrangência de determinadas áreas ou da dimensão territorial de determinados estados, nós temos, então, escritórios técnicos. Esses escritórios técnicos e essas superintendências que eu estou falando para vocês também foram entregues a cargos de confiança cuja experiência na área do patrimônio é zero. Nós temos radialistas, nós temos proprietários de oficinas mecânicas, nós temos organizadores de festas de rua de carnaval, nós temos simplesmente vereadores, hoje cuidando do patrimônio de vocês. Tá? Mais um exemplo da situação atual. Semana passada, nós fomos surpreendidos com essas duas publicações na internet. Aqui em Goiás, no lado do Distrito Federal, o IPHAN, está aqui, ó, não estou fazendo fake news, o IPHAN está apoiando o quê? Festival evangélico, ou seja, shows evangélicos. Nada contra shows evangélicos, muito pelo contrário. O que me surpreende é por que o IPHAN, que tem uma obrigação constitucional de cuidar daquilo que é protegido, aquilo que é registrado como patrimônio nacional, está apoiando, de alguma forma, ocupando o seu corpo técnico, ocupando a sua capacidade de execução, apoiando shows e não está trabalhando com os bens registrados. Ou, no caso do Ceará,
o próprio superintendente, está ali o nome dele, superintendente do IPHAN do Ceará, ele divulga um curso sobre licenciamento ambiental, que é matéria do IPHAN, a um custo de 250, para assistir a palestra dele, as pessoas pagam R$ 250, com uma pequena curiosidade. Esse curso é promovido por uma empresa privada que trabalha com licenciamento e, o pior, essa empresa é fiscalizada pelo superintendente. Então, ou seja, de todos os lados hoje o IPHAN, em função da opção de ter entregue as suas áreas técnicas, as suas coordenações técnicas, os seus gestores superintendentes para apadrinhados políticos, o IPHAN tem sofrido esse tipo de vergonha pública que eu estou só exemplificando com esses 2 casos, são muitos os casos. Então, nós temos um IPHAN que funciona em Brasília, depois ele vai chegar até os municípios com os escritórios técnicos e nos estados com a superintendência, e nós temos algumas unidades especiais que muito orgulham o IPHAN. A primeira unidade especial chama-se Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, e que tem uma das maiores coleções de cultura popular do Brasil. Tá? É uma espécie de braço direito de toda a política de patrimônio imaterial, ou seja, é aquele que trabalha com as comunidades, apoia o artesanato, apoia a produção daquela cultura de cunho popular. Depois nós temos o importantíssimo Centro Nacional de Arqueologia, que é o que trabalha e executa a política de preservação do patrimônio arqueológico nacional. Vocês vejam como agora eu vou começar a me afastar daquela visão mais quadradinha de que o IPHAN é a casa dos arquitetos. É também a casa dos arquitetos, mas é a casa dos antropólogos, é a casa dos historiadores, é a casa dos arqueólogos, é a casa dos museólogos, é a casa dos restauradores, ou seja, é a casa daqueles que querem e que têm conhecimento para trabalhar e para preservar o patrimônio cultural do brasileiro, que é múltiplo. Tá? Então, Centro Nacional de Arqueologia, depois, lá no Rio de Janeiro, o Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx, ou seja, a casa, o sítio onde viveu e onde produziu, criou Roberto Burle Marx, o principal paisagista do Brasil. Ele doou esse sítio para o IPHAN, para a Fundação Pro Memória, na época, e hoje ele chega até nós como patrimônio mundial, né? O último bem reconhecido na lista do patrimônio mundial brasileiro é exatamente o extraordinário sítio Roberto Burle Marx. No Rio de Janeiro ainda nós temos o Centro Cultural Paço Imperial, antigo edifício símbolo da presença da família real no Brasil, né? Paço Real em 1808, depois Paço Imperial, depois, mais tarde, sede dos Correios e Telégrafos durante a República, até que o IPHAN, então, recupera, faz uma intervenção extraordinária no edifício, um restauro muito importante, muito de vanguarda também, e aí o transforma, o recicla o antigo palácio no Paço Imperial, que é um centro cultural, um centro de exposições, cuja função é refletir, frente ao futuro, o papel do patrimônio. Ainda no Rio de Janeiro, o famoso Palácio Capanema, o edifício, né, símbolo do modernismo brasileiro, né, cuja história todos nós, estudantes e arquitetos, conhecemos. Nesse edifício fica o Centro Lúcio Costa, que é uma espécie de escola do patrimônio que o IPHAN mantém e que é responsável, entre outras coisas, pela oferta de um mestrado importante em gestão do patrimônio. E finalmente nós temos nas superintendências, na sede, no Paço Imperial e no próprio Palácio Capanema, uma série de bibliotecas e arquivos que muitas vezes são as bibliotecas das cidades, né? Tem algumas cidades cuja única biblioteca importante é a biblioteca do IPHAN,
porque é alimentada com publicações periódicas, com aquisições de livros importantes e ofertadas, né, para acesso à população em todas as cidades onde o IFAM está presente. Então, existe uma rede de documentação e patrimônio muito importante, mantida também pelo IFAM. O que aconteceu na última... o que está acontecendo neste momento com essas unidades que eu acabei de mostrar para vocês? Vou voltar no tempo, né? Vou voltar aos slides, e aí a gente vê o que aconteceu. Por exemplo, o Centro Nacional de Folclore também teve a sua diretora, pessoa extraordinária, pessoa de uma capacidade, uma vida inteira dedicada à estruturação e consolidação do Centro Nacional de Folclore. Ela foi exonerada porque havia a necessidade de se abrigar a uma esposa de um vereador. E, então, hoje, o Centro Nacional de Folclore está em crise. O Centro Nacional de Arqueologia foi alvo, todos devem ter assistido pela televisão, da famosa fala do presidente da República, que, a pedido do dono das lojas Avan, ele suspendeu as atividades porque ele não acreditava que um cocô petrificado de índio podia paralisar uma obra. E, com isso, ele não só garantiu e exerceu pressão para trocar presidente do IFAM, e com isso ele acha que o IFAM se calou. Não se calou, porque dentro do IFAM nós podemos ter péssimos gestores, mas nós temos excelentes servidores de carreira, que sabem o que fazem, que sabem o seu papel, que nesse momento estão sofrendo pressão, mas cumprem com uma grande dignidade o seu papel. É o caso do Centro Nacional de Arqueologia, mas é o caso de cada uma das nossas superintendências. Da superintendência aí de Santa Catarina, tenho certeza, da superintendência aqui de Goiás, que eu fiz, da superintendência do Ceará, que eu mostrei os problemas. O Centro Lúcio Costa, para nossa surpresa e para surpresa internacional, viu da noite para o dia a possibilidade do Palácio Capanema ser vendido em leilão, ou seja, do Brasil se desfazer. Eu mesmo gravei, procurem aí no YouTube que vocês vão ver uma gravação minha em que eu digo da minha indignação e comparo a venda do Palácio Capanema como a França vendeu o Louvre, como a Inglaterra vendeu o Big Ben, como Portugal vender o Mosteiro dos Jerônimos, ou seja, os países todos vendendo aqueles edifícios, aqueles monumentos que nos dão, que garantem a nossa identidade e refletem o que nós somos de fato. É essa loucura que nós estamos vivendo, ou seja, todo aquele conjunto de ações que hoje funcionam dentro do edifício. Primeira ideia é, vamos vender o edifício que a gente ganha um dinheirinho, né? Sabe lá para onde vai esse dinheirinho. O mestrado deixou de ser ofertado, ou seja, depois de anos de atuação, não houve a publicação de edital para ingresso de novos alunos no mestrado do IFAM, e com isso ele segue paralisado. O Centro de Documentação do Patrimônio, para nossa surpresa, o IFAM está querendo retirar os arquivos, o arquivo Noronha Santos, os arquivos principais do IFAM, que hoje estão no Rio de Janeiro. Ele quer dar um novo destino, ou seja, cada vez mais e por todos os lados, a memória do país é atacada. Voltando um pouco para a história, né, e o que é o IFAM, vejam aqui esse mapa, como ele é bacana. Esse mapa foi montado e tinha que ser constantemente atualizado, ainda quando eu era diretor, e a ideia era, vamos mapear, vamos colocar e georreferenciar todos os bens do patrimônio, daquilo que a gente chama de patrimônio nacional. E aí a gente começou, por tipologias, a pintar o mapa do Brasil. Vejam como ele vai ficando bonito,
né? Ou seja, são 1.200, ou eram 1.265 bens tombados, bens materiais, 47 bens imateriais registrados, 25 mil ou 26 mil bens arqueológicos cadastrados, 591 bens ferroviários valorados e 7 línguas inventariadas, tá? É isso que, em números, é que compõe, que constitui aquilo que nós chamamos de patrimônio nacional acautelado, ou seja, protegido pelo IPHAN. Esses números são de 2019, do início de 2019, quando eu saí do IPHAN. Dos bens tombados, né, interessa compreender um pouco a lógica, né? A lógica do que se atua no Brasil com os bens materiais é a do tombamento, que é uma legislação que é de 1937, famoso Decreto-Lei 25 de 37, e que organiza o patrimônio de um lado e regula a aplicação desse instrumento que protege determinados bens em função dos seus valores. Então, a questão fundamental que cabe a todos nós, né, que passamos a dialogar com o patrimônio, passamos a compreender as lógicas do patrimônio, é definir quais são os valores de determinados bens e se esses valores são importantes e dizem alguma coisa como referências culturais para a população brasileira. E aí sim, então, propor que esses bens sejam protegidos. E aí sobre eles cai, então, essa ação do tombamento que proíbe a sua demolição e cobra daquele que, de alguma forma, causar algum mal, algum problema a um bem tombado, a responsabilidade dos seus atos. Opa, desculpa que eu... aqui, não sei o que está... conseguindo passar para frente. Ah, estava parado ali no Decreto-Lei 25 de 37. Abriu de novo, né? Vamos ver. Mas não está indo, está trancado. Vou passar. Ué? Foi para aqui no manual. Bom, aí vocês estão vendo um gráfico bonitinho, né, que me mostra, então, começa a detalhar um pouco esses bens. Desses 1.262 bens tombados, 74% são bens isolados, ou seja, um edifício isolado. A alfândega de Santa Catarina, de Florianópolis, é um bem isolado. Tá? 20% desses bens são bens em conjuntos. Por exemplo, as antigas freguesias da ilha de Florianópolis. Tá? Algumas delas são tombadas em conjunto. E 6% apenas são bens integrados. O que são bens integrados? Murais do Portinari, retábulos de igrejas, que fazem parte de um bem maior, mas foram tombados especificamente. Então, são bens integrados a bens maiores. Tá? Essa é a organização assim, macro do patrimônio material brasileiro e que ela pode... Agora vamos ter esse problema. Abriu aí para vocês? Eu fico agora preocupado. Vejam que aqui é a distribuição por estados. Tá? São os mesmos 1.200 e tantos bens, só que 580 bens na região sudeste, 400 e tantos bens no nordeste, 146 no sul, e aí se vocês quiserem olhar, cadê Santa Catarina? 86 bens tombados em Santa Catarina. Até que Santa Catarina está bem, quando comparada com o resto dos estados, né? Ela perde, é claro, para Rio, para Bahia, para Minas Gerais, que são estados que têm muitos bens. Vejo que está quase empatada com Pernambuco, mas se vocês perceberem, meio que essa distribuição, ela reproduz um pouco a história do país, né? Da história do país, que eu não sei por que está acontecendo isso, é uma história que começa do litoral para o interior, então há uma concentração maior de bens tombados no litoral e um esforço muito grande de tornar o número de bens tombados bastante melhor representado em estados que hoje isso não ocorre.
Eu quero destacar aqui que dentro desses 1.260 bens tombados, nós temos 83 conjuntos urbanos. E isso multiplica, isso potencializa a responsabilidade do IPHAN por áreas muito grandes. Tá? Vejam o exemplo, um bem tombado é o Centro Histórico de Goiás, né? Já que eu estou falando para Santa Catarina, Goiás Velho, tá? Eles não gostam que a gente use essa expressão para essa cidade tão linda. Aqui vocês estão vendo, né? Um bem tombado é Goiás, patrimônio mundial, diga-se de passagem. E outro bem tombado é Brasília, né? Ou seja, os dois têm os mesmo status como bens tombados nacionais, ambos estão inscritos na lista do patrimônio mundial, mas na essência são absolutamente distintos, o que nos leva a outro problema, que é a necessidade de a gente construir de forma dialogada com a população normas de intervenção nesses patrimônios. É muito difícil imaginar que uma mesma norma que eu aplique a Brasília seja passível de ser aplicada em Goiás, em Pirinópolis, ou em Criciúma, porque são cidades diferentes, são contextos patrimoniais absolutamente distintos. E por isso, então, esse slide, porque um dos grandes desafios do IPHAN é ter capacidade de construir normas que a população seja capaz de reconhecer, dialogar e, a partir daí, respeitar. Tá? E aí sim, aqui a gente tem um trabalho grande com os arquitetos. Outra questão importante é arqueologia. Tá? Arqueologia. Aqui vocês estão vendo o universo do patrimônio arqueológico. Nós temos poucos bens arqueológicos tombados, 10 sítios arqueológicos, mais 10 coleções tombadas. Em compensação, a gente tem 26 mil sítios arqueológicos cadastrados. Tá? Sítios que geram bens como esses que vocês estão vendo. Aqui é um conjunto de vasos, cerâmicas marajoaras, que estão preservados numa instituição de guarda e pesquisa parceira do IPHAN, que é o Instituto Guild, o Museu Guild, lá em Belém do Pará. Tá? Vocês estão, a foto é da coleção reserva, né? Ela não do próprio museu. Então, os bens que são retirados dos seus sítios, esse contexto é preservado para poder ser estudado, e os bens, os artefatos, são levados para os museus, para as instituições de guarda e pesquisa, como a gente chama. Isso tem nos dado um mapa como esse. Vejam que mapa extraordinário. Quanto mais escuro, mais sítios arqueológicos estudados. O que significa que tudo que vocês estão olhando está aparecendo em branco nesse mapa só tem um significado. Tudo que está branco é que ainda não foi estudado, que ainda não foi escavado. Quando os arqueólogos desenvolverem pesquisas arqueológicas nesses sítios, nesses lugares que estão brancos, esse mapa vai ficando cada vez mais vermelhinho e cada vez mais roxo, porque a tendência é que a gente passe a conhecer melhor o passado e, com isso, passe a tratar melhor o patrimônio arqueológico no Brasil. Isso é constituído, esse mapa é feito também a partir do georreferenciamento dos estudos e pesquisas arqueológicas que o IPHAN aprova. O universo dos bens móveis, vejo que aos poucos a gente vai se afastando da função e da presença dos arquitetos, e outras profissões cada vez mais vão contribuindo. Então, os bens móveis, né, um conjunto de 27 coleções, aqui é o mesmo problema dos centros conjuntos urbanos. Uma coleção tombada é o MASP, Museu de Arte de São Paulo, com toda aquela riqueza. Outra é a coleção, por exemplo, de partituras do Villa-Lobos. As obras do Portinari, ou seja, são universos muito grandes, de conjuntos muito grandes de bens móveis
que cabe ao IPHAN preservar. Um exemplo interessante é esse, é o da canoa de tolda. A canoa de tolda é uma das embarcações literalmente móveis, né? Uma embarcação ainda muito antiga, tradicional brasileira, que está tombada. Está tombada e ela fica tradicionalmente no Rio São Francisco, exatamente na foz do Rio São Francisco, entre os estados de Alagoas e Sergipe. E para nossa tristeza, ela passou a afundar, né, em função dos problemas climáticos que o país enfrenta, mas que o São Francisco especialmente enfrentou nesse ano, e a ponto da Justiça, felizmente, do Ministério Público ter entrado com uma ação e da Justiça ter que obrigar, vejam que vexame nacional, o IPHAN foi obrigado a desenvolver ações para resgatar essa embarcação que estava afundando, ela já estava embaixo d'água toda a parte do casco, mesmo frente, vejam as duas manifestações da presidente do IPHAN. Uma, ela diz, olha, nós já colocamos dinheiro em anos passados. Claro, em 2018, quando eu estava lá, eu sei que a gente colocou dinheiro para recuperar essa canoa. De lá para cá, não colocou mais nada. E de uma maneira muito ruim de trabalhar com a população que é guardiã de bens do patrimônio nacional. Ou seja, a presidente do IPHAN diz que o problema é devido à incapacidade do proprietário atuar na salvaguarda do bem. Ou seja, o IPHAN jogar para a população e para os proprietários dos imóveis a responsabilidade única e exclusiva de conservar esse patrimônio importantíssimo. O IPHAN cuida de circulação de bens, isso aqui tenho certeza que vocês nem imaginam. Existe uma legislação que proíbe a saída de bens culturais do país, desde que eles tenham sido produzidos até a proclamação da República. Então, tudo que foi produzido no país antes da proclamação da República não pode sair do país. Não é tombamento, é uma outra lei, tá? E isso traz uma obrigação muito séria para o IPHAN. O IPHAN tem que verificar em qualquer mudança de... Imagina, o cara mora no Rio de Janeiro, ou mora aí em Camburu, em Santa Catarina, e ele vai de mudança definitiva para morar em Londres. E quando ele chega, a mudança dele está despachando e ele vai descobrir que ele não vai poder viajar. Por quê? Porque ele não passou, a mudança dele não foi vistoriada pelo IPHAN. O IPHAN vai ter que vistoriar se ele não está levando obras de arte brasileiras produzidas até a República para fora do país. E eu gosto desse exemplo porque ele é bem didático, tá? Então, se vocês estão levando a primeira missa do Maurício de Souza, não tem problema nenhum. O problema é se vocês estiverem levando para o exterior uma obra como a primeira missa do Pedro Américo. Aí vocês estão levando parte do patrimônio cultural brasileiro para fora e o IPHAN não vai permitir. Tá? Isso dá um trabalho gigantesco para os técnicos do IPHAN, principalmente nas cidades que têm alfândegas internacionais. Rio de Janeiro, Manaus, São Paulo, Brasília, isso incomoda muito. Vocês também não sabem, mas o IPHAN atua junto ao COAF. Ele é um órgão regulador que faz parte do Conselho de Controle das Atividades Financeiras do país. Isso por quê? Porque o IPHAN tem que controlar os negociantes de obras de arte para evitar, entre outras coisas, a lavagem de dinheiro. Vocês sabem, por exemplo, que um Portinari hoje vale milhões de reais. Há uma dificuldade, inclusive, da gente poder colocar preço em algumas obras do Cândido Portinari. Então, vocês imaginam um cretino qualquer, ele paga e diz que comprou um Portinari por 60 milhões de reais, ele paga para o negociante, de fato, 3 mil ou 10 milhões de reais, o que é um bom dinheiro, ou seja, ele só nesse golpe ele consegue lavar
50 milhões de reais, tá? Como se ele tivesse aplicado tudo aquilo em obra de arte. Então, o IPHAN, ele controla esse mercado de leilões, esse mercado, e mais do que isso, ele tem que avisar o COAF para que o COAF atue quando o IPHAN e todos esses órgãos que estão aqui embaixo do slide, todas essas siglas, são parceiros, são órgãos reguladores, cada um nas suas diferentes atividades, para tentar diminuir e combater o tráfico de obras de arte, mas, sobretudo, a lavagem de dinheiro. Tá? Ora, você sabe o que aconteceu com o COAF, né? O COAF foi uma das primeiras instituições federais atingidas pelo atual governo numa tentativa de salvar, né, diminuir a pressão sobre um dos filhos do presidente da República. E o COAF, então, perde autonomia, o COAF vai para dentro do Banco do Brasil, o COAF deixa de ter uma ação propositiva muito importante que tinha até então a respeito desse tema. Mais um tipo de patrimônio, esse nós arquitetos trabalhamos bastante, que é o patrimônio ferroviário. Tá? O patrimônio ferroviário nacional, ele é uma outra lei, não é tombamento, tá? A gente chama de valoração, ou seja, aqui vocês estão vendo no mapa agora os estados brasileiros onde existia a rede ferroviária federal. Esses estados que foram abrangidos pela Lei 11.483, que a gente chama do patrimônio ferroviário, e que, em outras coisas, o IPHAN é chamado para dizer se determinados bens têm valor ou não têm valor cultural. Se o IPHAN diz que aquela estação tem valor, que aquela máquina, que aquela composição, que aquele relógio da ferrovia tem valor cultural, automaticamente o IPHAN fica responsável por esses bens. Com isso, nós temos esse universo muito preocupante em relação ao patrimônio ferroviário. Apenas 17 bens tombados, apenas um acervo tombado, mas 142 imóveis com declaração de valor. Ou seja, a gente tem muitos imóveis, o IPHAN quase que se transforma numa espécie de imobiliária ferroviária nesse sentido. Mais um tipo de problema. No campo do patrimônio material, como eu já disse, a política é muito exitosa, embora com baixo, são 48 bens materiais registrados, mas bens de uma grande significação e uma abrangência nacional, como é o caso da capoeira, como é o caso do ofício das baianas de Acarajé. Aqui estão por ordem, tá? Desde o ofício das paneireiras, grafismos indígenas, Círio de Nazaré, festas populares, né? Algumas festas populares, não são todas, o jongo, feira de Caruaru, frevo, tambor de crioula, as matrizes do samba no Rio de Janeiro, o modo de fazer queijo, né? A gente não registra comida, tá? A gente registra modos de fazer, tradições, expressões, modo de fazer a renda irlandesa, os toques de sino e os sineiros de Minas Gerais, a festa do divino aqui de Goiás, aqui no lado, o sistema agrícola indígena tradicional, festa de Caicó, bumba meu boi, bonecas carajás, fandango caiçara, a festa do divino de Paraty, a festa do Bom Jesus Bonfim da Bahia, e assim por diante. Custou para chegar até Santa Catarina, vejo quantas expressões, quantas festas populares, quantos bens registrados e quantos detentores desse patrimônio tradicional brasileiro. E aqui eu acho que eu tinha que estar aparecendo a procissão aí de Florianópolis. Cadê ela? Ah, está aqui, ó. A procissão do Nosso Senhor dos Passos de Santa Catarina, acho que aconteceu faz poucos dias também, né? Se não me engano. Que foi no final de semana agora. Foi agora, né? Que é um bem imaterial. O fandango caiçara chega a tocar em Santa Catarina, né? Que é um bem, além da capoeira que tem aí em Santa Catarina, né? Tem outros bens de abrangência nacional que chegam até Santa Catarina. E aqui a gente tem, então,
o forró, que foi o último bem. Para cada um desses bens, o IPHAN tem ações de salvaguarda fundamentais, importantíssimas, sendo executadas por todas as superintendências em todos os estados do Brasil. Tá? E última natureza de bem são as línguas, né? Essas são as línguas até o momento inventariadas, né? O Talian aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e no mais são línguas indígenas, tá? A maioria das línguas indígenas que estão hoje no Parque Indígena do Xingu, né? A única que não é indígena é o Talian. É uma tradição que se consolidou, como eu já falei, de grandes programas de intervenção no patrimônio, de intervenção urbana, cujo PAC Cidades Históricas é o último exemplo, né? O PAC estava trabalhando com 423 obras, mas o PAC como um todo foi desativado. Então, só as obras que já tinham iniciado que foram concluídas. Aquelas obras que não iniciaram a tempo, essas obras não vão ocorrer. Tá? Eu estou mostrando algumas requalificações urbanas que me interessam bastante, a recuperação do famoso Teatro de Goiás, uma obra muito emblemática, pelo menos para nós que atuamos naquele momento, né, e que gerou numa pequena cidade um cinema com essa qualidade que vocês estão vendo aí. Parece que isso é maquete eletrônica, mas não é, não. Isso é dentro desse cineminha aqui, ó. A recuperação da matriz da Basílica lá de Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas, Mercado do Ver o Peso, ou seja, um conjunto de obras e restauros e obras de intervenção de um peso, de uma responsabilidade, como a Biblioteca Nacional ou como o próprio Palácio Gustavo Capanema, que infelizmente a obra está paralisada. Mercado de Porto Alegre, a própria alfândega de Santa Catarina, aquela estrutura na frente da alfândega, aquela estrutura com aquela cobertura que parece uma renda, aquilo também faz parte de uma obra financiada pelo Parque Cidades Históricas, aí em Florianópolis, ou pequenos teatros no interior, aqui no interior do Rio Grande do Sul, inclusive. O IPHAN também ele é ouvido nos processos de licenciamento ambiental. Então, todos os grandes licenciamentos ambientais deste país, todos eles passaram pelo IPHAN, seja ferrovia, portos, rodovias, as famosas hidrelétricas e linhas de transmissão, tudo isso passa pelo IPHAN com atuações mais ou menos expressivas das superintendências. Vamos ver como é que está Santa Catarina aqui. Não, Santa Catarina está sempre bem, ó. A Liliane, que foi a última superintendente, ela teve uma atuação muito importante nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Hoje é a Regina, que também é uma técnica bastante capaz. Santa Catarina está com muita sorte, porque não houve indicação política para Santa Catarina, o que permite que o Estado mantenha uma pauta de atividades, ações fundamental, né? Então, isso começa lá atrás com Dalmo, depois com Maria Regina, e agora com a Regina, que é a atual superintendente. Com a Maria Regina, não, com a Liliane e com a Regina, que é a atual superintendente. Desculpa. Vejam, mesmo assim, a vontade, a questão do licenciamento que está funcionando no IPHAN, ela corre um risco não pelo IPHAN, mas pela modificação da famosa ou chamada Lei Geral do Licenciamento, que é uma proposição que está constantemente em discussão no Congresso Nacional, cujo objetivo é retirar o IPHAN do licenciamento ambiental. O IPHAN, a Fundação Palmares a FUNAI caem fora do licenciamento, ou seja, patrimônio e índios caem fora porque incomodam muito. Há outras iniciativas legislativas preocupantes, como a modificação no decreto que trata das cavernas no Brasil, ou seja, a possibilidade de autorização de qualquer tipo de empreendimento no interior das cavernas para facilitar a vida dos mineradores, mesmo que isso ocorra em detrimento do patrimônio espeleológico.
Por fim, as questões de patrimônio internacional, ou seja, patrimônio mundial, que o IFAM é uma espécie de exemplo internacional pelas suas candidaturas e o que as suas candidaturas propõem, desde a candidatura de Brasília, que ela é uma espécie de divisor de águas no patrimônio internacional, até a tradição mais recente, que começa com as paisagens culturais do Rio de Janeiro, a paisagem cultural do Rio de Janeiro, que está aqui embaixo, as paisagens cariocas, a paisagem urbana modernista da Pampulha, a proposição do sítio do Valongo como patrimônio mundial, Paraty, né, o primeiro bem misto do Brasil. Bem misto significa que ele é bem natural e bem cultural, simultaneamente, é o caso de Paraty. E a última grande vitória do ponto de vista do IFAM em relação ao patrimônio mundial, que foi a inclusão do sítio Roberto Burle Marx, que afinal pertence ao IFAM, aqui estamos nós recebendo a consultora internacional venezuelana, paisagista e arquiteta, que veio então fazer a avaliação das condições físicas do sítio. A gente estava trabalhando numa grande candidatura de bens seriados, ou seja, vários bens nacionais simultaneamente, ligados ao tema das fortificações, o que nós estamos chamando de Sistema Defensivo do Brasil, conjunto das fortificações do Brasil, e que incluía as fortificações da ilha de Santa Catarina. Mas isso está meio parado. Também tem o patrimônio imaterial, ou o famoso patrimônio da humanidade, que tem o samba de roda do Recôncavo, a Aticuciuá, o frevo, o Círio de Nazaré, a roda da capoeira e o Bumba Meu Boi do Maranhão, como bens imateriais na lista do patrimônio da humanidade, tá? Imaterial, patrimônio da humanidade. Material é patrimônio mundial, tá? São duas convenções distintas. E ainda a gente tem alguns bens que pertencem ao Mercosul, tá? Ou seja, são bens não da Unesco, mas do Mercosul. Começa com a ponte essa ponte que eu mostrei aqui, né? A ponte que faz a ligação entre o Brasil e o Uruguai, é um bem binacional, metade dessa ponte é do Uruguai, metade dessa ponte é do Brasil, é um bem do Mercosul. Bom, para terminar, ou para ir terminando, eu trouxe um único caso que eu acho que ilustra muito bem a atual situação do IFAM. A ideia, a proposição era eu apresentar para vocês, para que vocês dissessem no final da minha apresentação, dissessem, puxa, eu não imaginava que o IFAM fazia tanta coisa. Eu acho que isso, eu estou até feliz, porque certamente vocês estão com essa ideia na cabeça. Segundo, eu queria mostrar para vocês o quanto pode ser prejudicial a questão política, passando por cima da questão ética e da questão técnica, que ao longo de tantos anos o IFAM tinha sabido preservar e que agora, nos últimos 3 anos, se perdeu completamente, né? Ou seja, como que ações tão rápidas podem trazer consequências tão profundas para o entendimento da ação institucional. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu acho talvez o mais triste que tenha acontecido nos 3 últimos anos em relação ao IFAM. Trata-se de um bem tombado, esse edifício que vocês estão vendo aí o desenho, né, o Palácio de São Lourenço, que fica no Rio de Janeiro. É um edifício que foi tombado na primeira leva, em 1938, ou seja, no primeiro ano em que o IFAM tombou alguma coisa, ele já tombou esse edifício. Veja como ele é muito parecido tipologicamente parecido com o Paço Imperial, também no Rio de Janeiro. Aqui tem outras fotos dele. Um palacete que pertenceu a esse Visconde de São Lourenço, que está a figurinha ali em cima, e um palacete, então, que foi tombado e por muitos anos preservado, até que os proprietários passaram a apostar na possibilidade do arruinamento desse bem.
e aí você sabe como é que funciona, né? Basta deixar as janelas e as portas das janelas abertas, que a chuva começa a atuar, a umidade vai dar o seu jeito, logo seguido o prédio abandonado. Se o prédio é abandonado, ele vai ser invadido, e aí não há mais manutenção, e cai uma telha, e assim ele vai, e isto foi denunciado, isso foi demonstrado, isso não era surpresa para ninguém, o Ministério Público sabia disso, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro atuando, o Ministério Público Federal, IFAM atuando, os proprietários foram condenados a conservar, a preservar o bem, a proteger o bem, e mesmo com sentenças, com decisões judiciais, nada foi feito, absolutamente nada foi feito, e esse palacete chega até nós nessa situação de arruinamento. Pois bem, todos nós, arquitetos, todos nós que trabalhamos com patrimônio, sabemos que a ruína é uma condição, muitos dos edifícios ou muitos dos ícones monumentais que chegaram até nós são ruínas, basta lembrar do Coliseu, basta lembrar de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, e que, mesmo sendo ruínas, receberam por parte do IFAM um tratamento absolutamente digno, tanto que ainda hoje, né, muitos e muitos brasileiros e muitos turistas se deslocam até o interior do Rio Grande do Sul para terem uma visita certamente prazerosa e inesquecível ao circular pelas ruínas de São Miguel, consolidadas pelo IFAM. E essa tradição de anos, e essa tradição não apenas do IFAM, mas de um campo de atuação profissional, que é o campo do patrimônio, né, que se consolida internacionalmente através de cartas patrimoniais, através de recomendações da Unesco, através de convenções internacionais, e que nos dá instrumentos, e todos nós sabemos como atuar, por mais triste que seja ter que atuar num bem arruinado, né? Por mais triste que seja atuar num bem nessas condições, finalmente, em função de tantas mudanças e de tanto despreparo técnico no IFAM, despreparo técnico dos cargos, repito sempre, tá? Dos cargos de gestão e administração atuais no IFAM, ou seja, que não estão preocupados com o patrimônio, essa situação, então, finalmente chega na mesa do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, aquela mesma mesa que eu, durante 9 anos, fui diretor. E, para minha surpresa, e para a surpresa da torcida do Flamengo, e de toda a sociedade brasileira, e de todo o campo do patrimônio internacional, essa foi a decisão do IFAM. Eu vou ler para vocês, porque eu acho que isso aqui é uma das coisas mais tristes da história do patrimônio mundial, tá? Ali vocês estão vendo, aqui são 2 trechos de um parecer técnico, tá? Em que há uma referência à história do bem e, finalmente, uma conclusão na última página que eu passo a ler. Só resta, portanto, reconhecer que o bem tombado não mais existe e não pode ser recuperado, cabendo o cancelamento do tombamento por perecimento do bem. Lamentamos que essa solução vá prejudicar a sociedade brasileira, que, por meio do IFAM, tanto investiu ao longo de décadas em tentativas de manutenção deste bem tombado. Por sua vez, a medida beneficiará as pessoas que, ao longo das gerações, se recusaram a cumprir suas obrigações, chegando ao ponto de desobedecer a uma decisão judicial. Isso porque o terreno poderá ser vendido para especulação imobiliária com grande lucro para os proprietários. Entretanto, não vemos outra forma possível de agir. Desta forma, tendo em vista o perecimento do bem e nos termos da aí vem uma coisa burocrática, encaminha o presente processo para apreciação da direção do DEPAN, sugerindo seu envio para a presidência do IFAM, para que essa determine a averbação no registro do tombo, do cancelamento do tombamento, em virtude do seu perecimento. Então, vejam, o IFAM chegou
na triste conclusão que os edifícios não existem mais. E aí entra na primeira contradição. Como que o bem, olha aqui, ó, o bem não mais, está escrito aqui, não sou eu que estou inventando, ó, o bem tombado não mais existe. Ora, a primeira contradição é essa. Como que o IFAM disse que um bem não mais existe e autoriza a sua demolição? No mínimo é uma contradição. Eu estou autorizando a demolição daquilo que não existe. Bom, se ele não existe, não precisa demolir, ele já não existe. Segundo, ele perdeu os valores. Como se o valor simbólico só existisse na materialidade original, que é outra asneira, né? Vou voltar ao original. E terceiro, o IFAM rasga a história institucional, ou seja, o IFAM diz, com todas as letras, que ele não é mais capaz de consolidar ruínas, ele não é capaz de promover intervenções contemporâneas em ruínas, ele não é capaz mais de promover intervenções no patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, o IFAM joga a toalha, que é o exemplo duro, triste, que aconteceu no departamento, ó, Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, repito, que eu tive a honra, e por 9 anos me esforcei enlouquecidamente para responder à altura do IFAM e do próprio departamento, respeitando a qualidade dos servidores do IFAM e a paixão, o amor que esses servidores sempre tiveram por essa instituição que, infelizmente, hoje eu estou aqui numa aula pública, numa aula que está sendo gravada, numa aula que vai ser transmitida e vai ser provavelmente jogada no YouTube para que todo mundo veja. Eu, nessa condição de ex-diretor, tenho que admitir que o IFAM jogou a toalha e o IFAM está se entregando. Eu espero que isso não aconteça e toda a minha fala de hoje, todo o meu esforço de hoje é no sentido de chamar vocês, estudantes, de chamar vocês, professores ou pessoas que estão aqui graciosamente acompanhando essa minha fala longa, para que todos juntos, a partir do ano que vem, a gente reconstrua o país e dentro desse esforço gigantesco de reconstrução do Brasil, a gente tenha capacidade de reconstruir o IFAM, colocar novamente o IFAM nos trilhos e não permitir que desastrosos pareceres como esse se repitam na história do país. Então, eu termino aqui, eu estou com 1h12, foi mais ou menos o que eu combinei, para a gente poder ter um pouco de diálogo, né? E termino com esse exemplo tão triste, que para mim é muito triste, porque eu quero tocar no coração de vocês. Vocês que vão ser arquitetos, imaginem, vocês que são estudantes de arquitetura, vocês acham que não é possível recuperar uma obra como essa? Não é possível construir uma caixa de conhecimento no interior desse edifício, de transformá-lo numa coisa simbolicamente importante para que ninguém mais pense em demolir edifícios no país? Eu acho que todos nós somos capazes de fazer isso e proponho desde já para no próximo semestre que a disciplina de PROAL aí de vocês adote esse exercício e cada estudante ou cada grupo de estudantes proponha uma intervenção que respeite essas ruínas, porque é isso que a gente precisa, respeitar o nosso passado. Muito obrigado e eu fico disponível agora, então, para os debates que a Carolina estava louca para que acontecesse. Deixei um tempinho aí para que isso acontecesse. Obrigado, gente. Nossa, estão aqui assim, não, de verdade, a mim me comove muito de verdade mesmo ver essas questões que tu levantas, e eu acho que mais do que tudo, de verdade, é aquilo que a gente tenta abrir os olhos sempre, dessas questões de
Assim, ó, o que tu mostrasse agora aqui por último acontece aqui do lado da minha casa, aqui do lado, e os meus alunos aqui de Floripa, eles sabem que eu chamo muito atenção quanto a isso. Tem uma casa, depois eu vou mandar para ti, tá? Para tu saber do que eu estou falando. Mas é uma casa, ela não é só a casa. Não é só uma casa que está acontecendo aqui, do lado aqui, na Agronômica, aqui em Florianópolis. Além de ser uma casa que foi uma casa onde moraram, que é da família, dos ex-governadores, do Nereu Ramos, do Celso Ramos, de todos os grandes ex-governadores aqui, ela existe o maior área verde no centro da cidade que a gente tem. E a gente está vendo acontecer quase que isso que tu nos mostrasse aí com esse Palácio de São Lourenço. É uma casa de um extremo valor histórico para a cidade, que mostra um desenvolvimento da cidade, quando a cidade aqui era longe, né? Eu moro na Agronômica, então aqui era longe do centro, né? E ela além de ser uma casa com extremo valor histórico, ela tem um terreno muito rico, com uma vegetação muito rica. E a gente está vendo acontecer esse tipo de coisa, né? Então, eu fico muito emocionada com aquilo que tu colocas e quero te dizer que essa tua luta, essa tua empolgação também é uma luta da gente que está aqui do lado de cá também, e que é o que eu quero, e tenho certeza que a professora Alessandra, que está aqui do lado também, ela também quer colocar, porque a Alessandra, ela trabalha bem diretamente lá na parte de Balneário Camboriú. Então, a gente tem lá em Balneário Camboriú o Hotel Marambaia, que foi o primeiro hotel redondo do mundo, projetado na década de 60, um hotel modernista, um hotel maravilhoso, e que até hoje ele não tem um tombamento também, e que está sendo construído, quer dizer, está sendo, não, existe um projeto para construir um novo edifício e incorporar aquela edificação, mesmo sem ser tombada. Isso que é muito interessante também, da tamanho valor que tem o prédio histórico, e um dos poucos prédios com valor histórico para a cidade de Balneário Camboriú, né? E que vai ser preservado. A ideia deles é preservarem aquela edificação histórica que não é tombada e que não sei por que ainda não foi tombada, assim como aqui o casarão da família Ramos, aqui muito próximo aqui de onde eu estou, e que é aqui na cidade de Florianópolis. Então, a gente está vendo, ao mesmo tempo que a gente vê inúmeras possibilidades nossa, e é isso que a gente quer chamar a atenção, o quanto aqui em Florianópolis chamou a atenção e valorizou, e as pessoas estão incorporando esse patrimônio histórico no dia a dia, né? Foi recentemente restaurada a casa do ex-governador Hercílio Luz, e que, junto com um prédio comercial residencial novo, atrai muita gente. Agora, no início do ano, foi inaugurado o Armazém Rita Maria, que era uma edificação dos portos antigos da cidade, ali na parte antiga da cidade, e que também tem um novo uso, um uso que está aberto para a cidade toda. O Largo da Alfândega, com o próprio prédio da Alfândega, mas o ano retrasado, né, logo no início da pandemia, tinha sido inaugurado a revitalização do Largo da Alfândega, com aquela cobertura de renda maravilhosa, e que agora estava todo abandonado, e que semana passada lançaram a licitação para que tenha uma auxílio privado para que continue né, o parque, né, a praça ali sendo utilizada de forma que ela não perca, né, porque estava quase que abandonada, né? Então, quando eu vejo isso daí, eu assim me emociona muito, porque é exatamente isso que a gente quer passar para todos esses meninos aí. A gente já está lá no meio do caminho, mas eles estão ainda entrando nesse mercado, e que abram esses olhos, né?
para ver que um patrimônio representativo para a cidade, ele tem muito mais valor naquilo que ele representa e só tende a valorizar muito mais aquilo que a gente tem aí na nossa cidade. Nossa, assim, atendesse muito das expectativas, assim, atingisse aquilo que, que eu estava pretendendo mesmo que tu trouxesse para nós, porque é o que a gente tem visto exatamente. Ideias não faltavam. Agora, o que a gente está batendo de frente é com os impedimentos, né, para que continuem valorizando o nosso patrimônio. Realmente, aqui em Santa Catarina, a gente tem um patrimônio, né, valiosíssimo. Agora, essa questão aí das fortalezas, que também estão sendo restauradas, aqui a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, Fortaleza de Anhatomirim também, então são lindas, elas estão dentro desse processo de tombamento, mas não são só essas, né? Temos diversas outras fortalezas aqui na cidade, a Fortaleza de Santana, embaixo da Ponte Hercílio Luz, que acabou de ser também, acabou não, né? Agora já faz 2 anos também que foi reaberta para a população, e a população começou a abrir os olhos justamente para esse patrimônio. Então, mais do que tudo, né, a gente tem muito que agradecer, obviamente, ao IFAM, nesse momento que ele pôde colaborar com isso para a gente, mas é maravilhoso andar na cidade e olhar o patrimônio, né, e é isso que a gente quer mostrar para que os alunos percebam que não pode virar ruína determinado tipo de situação, ele tem que ter vida. Tem uma mãozinha levantada ali, ó. Deve ser da Ali, né? É a Alessandra, é ela mesmo. Vai lá, Isso. querida. Tá bom, boa noite mais uma vez. Quero agradecer novamente aqui a presença do professor Andrei. Eu terminei a tua fala quase chorando, Andrei, porque há 5 anos atrás, quando eu te ouvi falando da história dos 80 anos do IFAM no Arque Memória, a história era emocionante em um aspecto positivo. Eu, em outro momento, assisti uma fala tua, se não me engano, na Federal de Pelotas, sobre a trajetória do IFAM desculpa, sobre a trajetória do tombamento, da preservação antes da criação do Instituto. E hoje a gente vê, né, já vê, acompanha, mas hoje você enfatizou muito, e eu sou tua seguidora nas redes sociais, a gente acompanha isso, toda essa decadência, né, dessa instituição, que eu sou uma eterna apaixonada. Fiz um estágio voluntário em 2000 no Monumento em São Francisco, e desde então eu venho defendendo as questões do patrimônio, e onde eu circulo, né, tentando pesquisar dentro do campo do patrimônio, para também não só os alunos, mas que a comunidade como um todo entenda o quanto nós temos de bens a serem valorizados, o quanto a própria cultura é rica. Em sala de aula, a gente fala muito disso, do que tu nos apresentou, né? Tanto que na primeira aula a gente apresenta o vídeo institucional do IFAM, que mostra um apanhado, né? Um vídeo rápido, mas que mostra um pouco da nossa cultura e que a maioria desconhece. Eu digo que a maioria desconhece o que a gente tem no nosso quintal, porque só em Santa Catarina a gente tem uma riqueza gigantesca, tem a imigração alemã, italiana, japonesa, ucraniana, né? Nós temos um dos últimos tombamentos em Santa Catarina foi Ilópolis, não, foi no norte do estado, Itaiópolis, que é patrimônio, que é o patrimônio ucraniano. Então, e que isso quase que não é valorizado, quase que não seja valorizado, mas que não é difundido, divulgado. Os nossos tombamentos, eles estão no litoral, né? A gente quase não tem, não, nós não temos tombamento. A gente tem feito uma campanha de tentar preservar numa instância estadual um conjunto de edificações em madeira que tem na região oeste de Santa Catarina, e tem outros tantos bens que nós temos. Lançamos agora, hoje batemos o martelo
e finalizamos a produção de um livro sobre o patrimônio italiano em Nova Trento, que era uma das colônias italianas. Eu vou pedir o teu endereço para a Carol depois, eu vou mandar um exemplar para ti. Por favor. Ele vai sair da gráfica, acho que agora agora até na metade de maio ele sai. E, enfim, né, é uma trajetória de defesa, como a Carol falou, eu estou aqui no campus de Balneário Camboriú. A gente faz um trabalho de defesa do patrimônio, não só na disciplina de técnicas retrospectivas, mas um semestre antes, na disciplina de arquitetura brasileira. Nosso curso, que tem mais de 25 anos, tem quase 30 anos, ele tem uma trajetória muito importante. E nós, desde a fundação desse curso, nós levamos os alunos em 2 viagens técnicas obrigatórias. Então, daqui 15 dias, eu e a Carol estaremos com um grupo de 50 alunos em Minas Gerais. A gente faz um percurso, um roteiro, né, entre Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas, né, mostrando a história do Brasil, que a maioria, né, não estuda e desconhece, né? E também tem outra viagem obrigatória, que é com um grupo de alunos de planejamento urbano, que eles vão para Brasília. Então, a gente trabalha muito essa questão da preservação, embora a leitura do que a gente tem aqui em Camboriú, ela é da cidade contemporânea, que não valoriza, que perde os seus bens. A Carol falou do Hotel Marambaia. O Marambaia é projeto de um professor gaúcho da URGS, que é o José Veronese, né, modernista, e nós tivemos um caso de destombamento aqui, nós tivemos um tombamento em instância municipal aqui em Balneário, que foi da Igreja Luterana. E essa igreja teve um processo de destombamento e, por incrível que pareça, ela teve um edifício construído por cima dela. O que não preciso nem comentar, né, do quanto é lamentável, né? E o que causa estranheza, talvez para alguns, talvez não para outros, é que o edifício com a igreja no meio, olha que bonita, agora eu estou vendo a igreja. Então, o entendimento, né, para alguns é contrário. Mas a gente tem, né, não só aqui, mas aqui é muito evidenciado esse interesse capital, esse interesse do mercado imobiliário, que quer ser uma cidade que valoriza os edifícios cada vez mais altos, que não valoriza, e que esse destombamento da igreja luterana, o não tombamento do Marambaia e a demolição de uma parte dele para a construção de uma outra torre por um conjunto de sócios aí, que lógico que fazem uma pressão sobre o não tombamento, no meu entendimento, é uma questão de uma falta de leitura, né? O que tá bom, vai construir, o edifício vai ficar lá. Mas a gente perde uma leitura desse desenvolvimento urbano como um todo, né? De uma cidade que é fundada, que é dividida, que é fragmentada. Então, toda essa leitura continuada da história que criou Balneário Camboriú sumiu, né? Tem sumido. Nós temos uma outra edificação, que eu até, por coincidência, estou com a miniatura dela aqui, porque hoje eu dei aula e falei dela, que é a Igrejinha da Barra. Ela tem um tombamento estadual, mas foi criada uma passarela medonha que está na área de preservação do entorno dela, e que tira toda essa relação com o contexto. Enfim, né? Somos incansáveis. Eu sempre falo para os alunos que, embora a gente não trabalhe direto, né, na vida profissional em restauração, mas nós temos a obrigação de entender o que é o IPHAN, quais são as obrigações mínimas dessa instituição, os entendimentos mínimos do campo do patrimônio. Por quê? Porque a gente trabalha a cidade, a gente trabalha a vizinhança dos bens tombados, nós vamos trabalhar dentro das edificações, não com intervenções novas. Então, o mínimo é a nossa obrigação de saber o mínimo, né? Então, a gente faz aí um trabalho de formiguinha, e eu acho que a tua fala hoje vem para referendar. Eu ficaria aqui horas contigo conversando, te ouvindo principalmente, até porque agora no doutorado, eu tenho uma pesquisa sobre arquitetura popular também, né, analisando aí alguns documentos do IPHAN. Então, muitíssimo obrigada por tua fala, que eu acho que é disso que os alunos precisam ouvir, dessa importância dessa instituição,
que enriquece, né, a nossa história. Então, muito obrigada. Só quero aproveitar até para fazer uma propaganda, viu? Duas coisas que envolvem viagem. Por favor, quando vierem a Brasília, entrem em contato, eu recebo vocês, eu dou aula sobre Brasília para vocês, ajudo a mostrar a cidade com o maior carinho. Faço isso para as outras universidades, por que eu não vou fazer para vocês? Então, eu ia dizer para o pessoal do planejamento urbano. Os alunos isso. Por favor, aproveitem. Eu vou transmitir e a outra, aí sim, uma propaganda, eu estava olhando aqui, no dia 28 de abril agora, eu vou estar em Florianópolis abrindo o semestre da Federal, e eu vou, a minha palestra, a minha fala, vai ser sobre, exatamente sobre isso, é a sequência da de vocês, intervenções em ruínas. Dia 28 é bem o dia nós que estaremos em Minas. Então, não, Minas vale a pena, por favor. Esqueça, então. Nós estaremos em Minas. Se sobrar alguém aí, fica o convite, viu? Eu não sei nem aonde é que vai ser. Eu vou divulgar no Instagram. Isso. Eu sempre divulgo tudo no Instagram, mas a gente fica já o convite. Sim. E quem acompanha os alunos para Brasília são outros 2 professores. A gente vai transmitir, né, o teu convite, porque os alunos até vão visitar a UNB. Então, essa fala, né, se for possível, pode ser até na própria UNB ou em outra, acho que em outro local. Na semana de maio, né? Em maio. É em maio, de meados de maio. Meados de maio que eles vão para lá. E quero aproveitar aqui e agradecer, eu acho que o professor Renato está aqui. O Renato é um professor da nossa escola, não do curso de arquitetura, mas de outros cursos, e é professor de História da Moda. E eu queria que ele fizesse uma fala aqui, faço uma provocação para que ele faça uma fala, porque ele também é um defensor do patrimônio, da moda como patrimônio também, nesse contexto. Não está mais? Acho que está mais, é uma pena. Olha, mas tem outra mãozinha ali. Tem mais uma mãozinha. Vou baixar a minha aqui. Obrigada, muito obrigada, gente. Luiz. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Sim, quer se aparecer, a gente pode te ver também. Perfeito, agora não dá para ligar. Então, queria agradecer pela fala, achei muito interessante. Não conheci o professor, mas já vou segui-lo. Ao mesmo tempo que foi interessante, foi muito triste, né, e preocupante, mas o país está assim, infelizmente. Eu sou recém-formado de design de jogos em Florianópolis, e eu sempre me interessei por arqueologia, arquitetura, até fiz algumas cadeiras de arquitetura. E eu estou agora numa fase de um pré-projeto de um jogo que eu planejo, assim, incentivar o interesse pela arqueologia. Estou em contato com o Marqui, lá da UFSC, né? O pessoal lá do museu. E aí eu gostaria de saber se o senhor tem alguma coisa para falar sobre a degradação das artes rupestres em Santa Catarina e também do problema que é, tipo, às vezes eles constroem uma passarela ou um restaurante em cima de uma oficina lítica lá em Florianópolis. Queria saber se tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto. Obrigado. Bom, obrigado pela parte que me toca e pelo tema, porque vou contar uma coisa para vocês. Quando eu assumi o departamento, lá atrás, 2011, julho de 2011, o que me disseram, não, a parte da arqueologia já está resolvida, isso não é um problema, não te preocupe. E eu confesso que eu passei 9 anos estudando temas relacionados com arqueologia, debatendo com meus colegas e com os colegas arqueólogos que a gente conseguiu trazer para dentro do IFAM. O IFAM deu um salto, né? Passou de 8 para 80 arqueólogos, é uma coisa inacreditável. Mas, de qualquer forma, o tema que tu está trazendo ele é muito delicado, né? Da arqueologia nacional, especificamente a questão das inscrições rupestres, elas têm que ser tratadas, além das questões legais, das questões de proteção dos sítios, do cadastramento de sítios e do estudo específico das inscrições rupestres, dos temas que têm que ser melhor trabalhados com a famosa educação patrimonial. Né? E aí tu está me dizendo que está com um jogo, está pensando nisso, te dou todos os parabéns possíveis, porque é inacreditável como que ainda hoje
em pleno 2022, as pessoas chegam em cavernas, chegam em abrigos e acham que tem o direito de riscar, sabe, de riscar por cima. Aquilo ali é um documento extraordinário da presença humana em todo o território, né? Imagine que, se a gente for mapear os locais aonde nós temos no Brasil inscrições rupestres, nós comprovamos que a presença do homem no nosso território não só era muito antiga, mas ela era dispersa em todo o território. E isso é a inscrição rupestre que nos mostra, né? Entre os diferentes artefatos ou objetos da arqueologia, é a rupestre que nos ajuda a mostrar isso, né? Porque é o testemunho indiscutível da presença humana, né? E dos antepassados dos arquitetos também, né? Ou seja, é do primeiro abrigo, ou um dos primeiros abrigos do ser humano, que é o cara que está se protegendo contra a intempérie, contra frio, contra, sei lá, chuva e contra os animais dentro de uma caverna. E aí ele tem esse ímpeto de expressão que é próprio do humano, próprio da cultura, do fazer cultural, que é riscar, né? Riscar, né? Simplesmente um grafismo, ou, né, ter a capacidade de representar um animal, outro ser humano. Eu quando vi na Serra da Capivara, que é um patrimônio mundial também, o famoso beijinho que eu chamo, né? As duas cabeças se beijando, ou aqui no interior de Minas Gerais, a cena de um parto. Imagina o parto, uma mulher dando à luz numa caverna. Isso é tão expressivo, é tão importante e demonstra toda essa longa duração da presença humana no nosso território e fazendo cultura, que é, afinal, o que a gente quer que a gente, né? Então, um trabalho como o teu, da importância do teu, e que trata de arqueologia, inscrição rupestre e educação patrimonial, ele tem tudo para dar certo e deve ser, assim, muito incentivado, porque, repito, é inacreditável como a irresponsabilidade geral, especificamente em relação às cavernas e às inscrições. Te dou os parabéns. É muito legal Obrigado. essa questão da arte, né, principalmente porque aqui a gente tem muita coisa, não só de inscrições rupestres, né, que até estão preservados, tem no Costão do Santinho, tem na Ilha do Campeche também, né, mas a gente tem também muitos dos sambaquis, né, ao longo do sul do estado, em Laguna, Jaguaruna, né, então tem uns sambaquis enormes, maravilhosos, quando a gente era pequena, que a gente ia lá naquele sambaqui, achava aquele monte de conchinha, né, que achava que era tão lindo aquilo. E hoje a gente sabe que não era só um monte de conchinha, né? Então, é muito interessante. Então, o patrimônio, que acho que o mais do que tudo, né? O que a gente quer colocar é que ele está no nosso lado, tá junto da gente o tempo todo, né? Seja na praia, seja na cidade, seja no campo, e tem mais uma outra atividade que a gente faz dentro da disciplina também, que a gente vai fazer brevemente, dentro de 2 semanas aproximadamente, que os alunos a gente leva para visitar o roteiro cultural lá de Pomerode, né, da Rota do Enxaimel, e que é maravilhosa também, né, então, assim, e mesmo assim, eu fico até difícil, né, porque às vezes eu queria levá-los para o sul do estado, com toda a colonização italiana, que tem as edificações em pedra, tudo. Então, assim, é muito rico, tanto Santa Catarina, claro, estou puxando a brasa para o meu lado aqui, mas Rio Grande do Sul, maravilhoso. Nossa, e tu fala em Pelotas, para mim brilha, porque eu amo ladrilho hidráulico, assim. Meus alunos já sabem, a gente faz uma oficina, desenha os ladrilhos também. Eu acho que com essas pequenas atitudes
de talvez até processos lúdicos, né? De desenhar um ladrilho hidráulico, tu já foi lá conhecer, e eu tenho certeza que todos eles não vão esquecer de mim, do dia que eles desenharam um ladrilho hidráulico, o dia que eles pisaram. Eu acho que, nossa, fico muito feliz da tua presença, de tudo que tu está colocando aqui para nós, justamente porque abre os olhos, né? Justamente para mostrar que patrimônio não é só aquele prédio grande, bonito, preservado, tem muito mais coisa envolvida aí, né? Então, muito feliz com essa tua fala toda, porque vem ao encontro, né, e reforça muito aquilo que a gente gosta de estar colocando aí. Agradeço muito, viu? Vamos ver alguém mais dessas crianças, vem, não quer, não tem nada para perguntar, a gente fala, olha a oportunidade, vocês não fazem ideia da oportunidade que vocês estão tendo nesse momento. Mas, olha, realmente, né, gostaria muito de agradecer toda essa tua fala, né, como a Ali disse, a gente podia ficar conversando aqui muito tempo, porque é o que a gente gosta, né, então, assim, não trabalho só com a docência, né? Trabalho com a vida de arquiteta também. Eu acho que muitos deles, como tu falasse, não imaginam, às vezes, querem direcionar o caminho deles como futuros arquitetos, mas eles têm que estar preparados para tudo que vai aparecer na frente. E certamente não são só... muitos dos nossos estudantes, eles não são só de Balneário Camboriú ou de Florianópolis, são pessoas do interior do estado, né? Então é isso que a gente quer chamar a atenção. Quantas cidades, nossa, que tiveram a sua evolução, a sua, né? Quando melhorou, quando a cidade realmente se coloca no período modernista, no período Art Deco, né? Então, tudo isso daí que a gente quer, olhem para os lados, olhem para cima e conheçam e valorizem aí o patrimônio, né? Mas te deixo para fazer um fechamento aí. Bom, na verdade eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. Vocês viram que eu sou meio que entusiasta, né? Eu gosto mesmo de fazer isso e sobretudo, gosto de falar para aluno, né? Eu acho que nós temos uma responsabilidade social muito grande. Eu sou fruto da Escola Pública Federal, estudei em Pelotas, né? Na Universidade Federal de Pelotas, depois fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois fiz doutorado na USP e hoje sou professor titular da UNB, ou seja, toda uma trajetória dentro de universidade pública, gratuita e com muita qualidade. Então, me sinto privilegiado e, com isso, obrigado, inclusive, a dialogar, a discutir, apoiar, né, incentivar os alunos com a certeza de que, com isso, com uma palavra, com uma boa aula, né, com um bom exercício, com uma prática possível, com uma visita que a gente nunca esquece quando a gente visita uma cidade histórica, não tem jeito, quando a gente entra em Ouro Preto, quando vai para São Miguel, né? Ou quando entra num prédio arruinado, né, que dá vontade de a gente fazer alguma coisa, é aquilo ali que é ali que está surgindo o arquiteto, é ali que está se comprometendo um profissional para o futuro, né? Então, eu só dou os parabéns pela escolha que vocês fizeram, né, dessa profissão que é tão linda, que nós abraçamos, né, eu, a Carolina e os colegas professores que aqui estão presentes, e tenho certeza que vocês vão se realizar com a profissão, né, e sobretudo no Brasil, com tanta coisa para fazer, com tanta cidade para melhorar, com tanto planejamento urbano para planejar, né, e com tanto patrimônio para preservar. Então, eu acho que o campo está posto, e espero que eu tenha ajudado a estimulá-los a continuar nessa trajetória, sempre interessados no tema. Muito obrigado e boa noite para vocês. Muito, muito, muito obrigada. Pena que agora não está todo mundo para fazer uma salva de palmas aqui, porque essa hora que a energia ela é importante e agradecemos muito realmente, tá? Estou muito feliz e é uma super oportunidade. Joia, gente, eu que agradeço mesmo. Valeu, boa noite para vocês. Obrigado mais uma vez, Carolina, pelo convite. Obrigado.
Obrigada a você. Boa noite. Joia. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo, gente. Obrigada.